Olá e bem-vindo ao vídeo sobre o segundo episódio da 12ª temporada de Doctor Who, que é a segunda parte do episódio Spyfall. Então aqui eu vou já começar falando das coisas. Se você não lembra, na primeira parte do vídeo eu falo sobre os melhores momentos do episódio, o que mais marcou pra mim. E na segunda parte eu dou uma nota pra gente ver no nosso gráfico como estão as coisas, né? Como essa temporada vai ficar lá no final. Então vamos começar, porque esse episódio, como a gente sabe, foi escrito pelo Chris Chibnall, mais uma vez, e a gente vem para essa história seguindo aí, depois daquele cliffhanger incrível do primeiro episódio, a gente vem aí pro segundo episódio ver o que vai acontecer, né? Então tem muita coisa interessante. Eu queria trazer alguns melhores momentos, porque tem um melhor momento incrível lá pro final. Mais uma vez o Chris Chibnall o bicho tá nervoso depois da 11ª temporada. Então eu queria trazer alguns momentos que eu vou comentar brevemente e depois eu vou comentar aquele momento mais importante com mais tempo. Então vamos lá. Em quarto lugar, então, o meu momento mais legal, que na verdade foi um momento de vários momentos, foi aquela coisa da viagem no tempo e as épocas do tempo que a doutora passou. Então, ela foi para o século XIX, ela foi para a Segunda Guerra Mundial, lá em 1943, teve todo o negócio do mestre e tal, mas eu gostei muito dessa sensação de viagem no tempo que esse episódio trouxe, sabe? Uma coisa que leva a gente para o passado, leva a gente para o futuro, e a gente tem essa sensação de que as coisas estão acontecendo. Não é aquela maluquice que a gente tinha na era do Moffat, que era muito mirabolante, tem o mesmo estilo, né, da viagem no tempo. Tem aquele bichinho lá dentro daquele vidro que fica girando, tá no passado, e daí no futuro ele é importante também, mas as coisas são um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo dá para sentir a sensação da viagem no tempo. Então, nesse sentido, esse episódio, além de ser muito lindo, levando a gente para o passado e fazendo a gente ficar imerso nesse lugar, aquela parte do século XIX eu achei maravilhosa, com os inventores, e além de ser um episódio sobre alienígenas e tudo mais invadindo a Terra e querendo, enfim, o mestre, doutora e tudo, é um episódio que conta uma história do passado, ele dá uma aula também, o que foi maravilhoso. E aí, partindo pro meu terceiro melhor momento desse episódio, que é o mestre. Obviamente é o mestre, porque eu achei esse personagem tão diferente da Missy, tão diferente do mestre do John Sim também, e ao mesmo tempo ele é parecido com todos, ele é parecido com os mestres antigos que tinham um plano bem de dominação mundial louco só para provocar a doutora, para chamar a atenção. Então esse mestre eu achei ele é diabólico assim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dor que a gente consegue enxergar nele, que vai muito além do que a gente já viu na série até agora. É um personagem que teve aquela coisa do vilão mesmo, do mal, mas ele trouxe uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta camada de personalidade para esse personagem, e tudo isso também devido ao ator, ao Sacha Dhawan, e ao que eles escreveram para esse personagem e para a doutora também. Então, ver ele ali também nos séculos, ele vivendo em diversos lugares, agindo para dominar o mundo, e também ele usando a TARDIS dele, a gente vendo um pouco mais da TARDIS dele, que não é aquela coisa igual da doutora, que tem a TARDIS, tudo, mas tem os controles, tem a coisa do mestre ali. Muito série clássica, muito, assim, 100% esse episódio foi muito Doctor Who série clássica, muito Doctor Who tudo. Teve muitas referências legais da série clássica também que eu adorei. Então, o mestre e a doutora aqui foram um par perfeito no episódio, e eu não podia estar mais feliz com o que eles criaram nesse segundo episódio. E aí a gente vem pro terceiro melhor momento desse episódio para mim, e provavelmente essa era da Jodie Whittaker, que eu acho que a gente estava precisando algo assim, que era a doutora agindo por si mesma, ao mesmo tempo os companions vivendo por si mesmos, e a doutora tendo que resolver as coisas como a doutora. Aqui eu vi ela sendo a doutora assim 100%. Eu já aceitava ela como doutora, eu já gostava muito dela antes, mas eu sempre senti que faltava uma coisinha. E foi nesse episódio que tudo mudou, assim. Ela
agindo sozinha, com aquelas duas companions dela por enquanto, nesse episódio, e ela tendo que descobrir as coisas, mesmo que no final eles tenham explicado um pouquinho rápido demais o final, mas mesmo assim, independente de tudo isso, a jornada desse episódio com a doutora agindo por conta própria, maravilhoso. Eu achei incrível toda a ação dela nesse episódio, foi incrível. Muito bom, muito bom. E aí vamos falar sobre o negócio que tá pegando fogo, literalmente. Em primeiro lugar, o melhor momento do episódio, a gente já resolve aquele primeiro problema que o mestre trouxe, né? Que tudo que a doutora conhecia era mentira. Não teve nada a ver com aquele lugar que ela foi parar, mas tem a ver com algo muito grandioso que eu acho melhor ainda, que é sobre Gallifrey ter sido destruída novamente e ter sido destruída novamente pelo mestre. Porque tem a Timeless Child, aquela criança, a criança, como é que é? A criança atemporal que mostrou no episódio The Ghost Monument. O Chris Chibnall traz isso de volta nesse episódio para resolver esse mistério, para alinhar tudo que ele criou. Então tem uma coisa que me deixa muito aliviado, e que eles estão desenvolvendo esse plot, e isso é maravilhoso. E aí a gente vem para uma segunda guerra do tempo, praticamente, porque o mestre destruiu o Gallifrey, que estava lá no universo de bolso, e a doutora foi lá ver, conferir mesmo, e realmente estava destruído. E aqui deu para ver a doutora sendo a doutora mesmo, o sofrimento dela depois de tudo que ela fez em salvar Gallifrey e fazer as coisas que ela fez. O mestre foi lá e destruiu o Gallifrey porque tudo era uma mentira. A Timeless Child, a existência deles era uma mentira, e o mestre ficou pistola com isso e foi lá e destruiu eles. O que vai acarretar isso no futuro da temporada eu não sei, mas com certeza a cabeça tá fluindo de teorias, que depois no vídeo de teorias eu vou falar sobre isso. Aguarde. Então, isso também é um momento legal pessoalmente para mim, porque não faz muito tempo eu fiz um vídeo falando que talvez a gente precisaria de uma nova guerra do tempo em Doctor Who. E aí eu falei sobre exatamente isso. Não necessariamente uma guerra do tempo, vamos repetir o mesmo plot, mas algo acontecer com Gallifrey que faria a doutora sofrer novamente. E aconteceu aqui, eu não sabia de nada e aconteceu. Então você clica no vídeo e assiste lá também esse vídeo muito, assim, visionário da minha parte, que eu adivinhei o plot para a 12ª temporada, e também nós adivinhamos no podcast sobre o Spyfall, mais ou menos. Então isso é incrível. Melhor momento, diga nos comentários quais são os melhores momentos para você, o que você achou do episódio Spyfall, diga tudo o que você achou. Eu posso ter esquecido de comentar alguma coisa, mas é isso, eu assisti agora o episódio. Então, que tal a gente ver como esse episódio se saiu na nossa pontuação da 12ª temporada? Então, para a pontuação, vamos lembrar que a pontuação requer alguns critérios, que são esses: diversão, enredo, reflexão e o vilão. E a gente teve aqui, em questão de diversão pura. 2 pontos para diversão, porque o que poderia ser melhor do que esse episódio, né? Foi muita diversão. Eu poderia dizer que é um dos episódios mais legais de Doctor Who que a gente teve em anos, assim. Foi muito bom esse episódio. Então, diversão total. E aí a gente vem para enredo, que ótimo episódio, com todo o desenvolvimento dos personagens, do monstro, tudo. Mas eu ainda achei aquele finalzinho de explicar tudo rapidinho, podia ser um pouco melhor. Vamos dar um 2,5 para enredo, porque podia ter um pouquinho mais. Eu jurava que ia ser o Cyberman ali no final, ia desenvolver um pouco mais disso ali. Mas, legal, o enredo foi ótimo, só eu acho que naquele finalzinho muito apressado da doutora explicando as coisas, ficou um pouco assim, né? Eu acho que eles precisaram para falar da bomba que eles explodiram no final do episódio. Então, para reflexão, eu vou dar 2 pontos. Então, a gente já tem 2, 2,5 e 2. 2 pontos para reflexão, porque teve esse negócio das redes sociais, bem legal, uma reflexão que é sempre necessária, bem interessante. E também teve a reflexão sobre essa parte do nazismo e guerra e tudo mais, que é bem coerente com o que o mundo passa todos os dias, atualmente e tudo. Então eu acho que foi bem legal para a gente refletir, e também para receber uma mensagem de esperança da doutora, que é sempre bom.
a doutora dizendo que eles nunca vencem, então isso é muito legal. A gente fica, aquela ansiedade sobre as coisas passa um pouco ao ver essa personagem dizendo que tudo pode melhorar, que por mais que as coisas pareçam ruins, elas sempre têm um lado bom nelas. Então, reflexão, 2 pontos. E por fim, vilão, 3 pontos. Mestre, incrível. Aquele outro vilão também achei maravilhoso, achei muito interessante também, bem criativo, aquele monstro da luz que leva as pessoas ali fazem essa viagenzinha no tempo aí, muito legal. Então, se a gente for ver na nossa tabela, esse episódio ganhou uma nota de 9,5. Então, é um grande passo a mais do que o Spyfall parte 1. Eu gostei muito dessa segunda parte, principalmente por tudo que aconteceu nele. Então, 9,5. O que nos leva aqui, vamos ver a nossa tabela. Por enquanto, a gente tem o Spyfall parte 1, que tem 8,5, e o Spyfall parte 2, 9,5. Então, a gente começa a temporada com 2 episódios muito acima da média e que só deixa tudo mais empolgante para o resto da temporada. Muito bem, você pode dizer aí nos comentários o que você achou do episódio, você pode compartilhar com as pessoas que assistem a 12ª temporada, você pode dar o like ali, que é sempre importante, é muito legal, faz o canal crescer, e você pode, enfim, comentar tudo o que você achou, todas as suas teorias, diga nos comentários que vai ser muito legal. Até o próximo e até mais!